O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, porque meu Pai que está nos céus, por meu Pai que estás nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No trecho da profecia de Ezequiel que nós ouvimos hoje, tem destaque a figura do templo, porque o templo era considerado o centro da cidade de Jerusalém e também de toda a nação hebraica, ou seja, de todo o povo de Israel. Era o lugar onde morava a glória do Senhor, a presença de Deus entre os homens. O templo é também o centro de interesse do profeta Ezequiel, isso ele tem destaque na profecia. E numa grande visão que a profecia nos relatou, o profeta é chamado a ser testemunha, primeiro dos pecados e profanações que aconteceram no templo, e depois também a ser testemunha da condenação a qual será submetida a cidade de Jerusalém, se não se converter, se não voltar-se ao Senhor. Segundo a visão profética, Deus, ele se afastou do templo, porque uma vez profanado, ali não pode habitar a sua presença, não pode habitar a sua glória. E parece que Deus saiu ali do templo e dirigiu-se, para a região da Mesopotâmia, no Oriente, aonde vivem os exilados. Cidade e templo, de fato, são destruídos dentro de pouco tempo, a partir dessa visão de Ezequiel, pelo rei babilônio Nabucodonosor. E poucos do povo hebreu acabam escapando do extermínio, que se dá também por conta da destruição da cidade e do templo. E a gente vê um sinal interessante, o sinal da cruz, presente na profecia. Não é a cruz como nós conhecemos, mas é um símbolo que também fazemos uso como se fosse o símbolo, o sinal da cruz. Aqui a tradução trouxe para a gente como cruz, mas na verdade este símbolo era um tal. Tal, quem tem devoção a São Francisco conhece bem, é um Tzinho.
né, que tem o mesmo significado da cruz e remonta a essa profecia de Ezequiel. Né? Não é a cruz com as duas hastes, como nós estamos habituados, mas é o tal que também simboliza ali a cruz, e a leitura traz para a gente sobre essa denominação de cruz. O sinal, né, do tal, essa espécie de cruz, distinguirá, né, portanto, aqueles que serão salvos. Né? Deus sempre usa de sinais para nos salvar, para nos poupar, né? Para salvar o seu povo, para poupar a história do seu povo. Quando o anjo da morte passou no Egito, o sinal era que se aspergisse as portas com o sangue do cordeiro. Aqui, né, nessa violenta destruição que acontece em Jerusalém e também no templo, o sinal é para que fiquem intactos, né, não sejam atingidos pela destruição nem pela morte e violência, é a cruz. Como cristãos também, nós somos marcados na alma pelo sinal da cruz, né, símbolo no nosso batismo de que nós somos propriedade somente de Deus. E em tempos de pandemia a gente tem a nossa máscara também, né, como um sinal da nossa proteção ou da nossa colaboração, né, para estarmos protegidos e seguirmos saudáveis, né, porque também os símbolos de proteção humanos, quando eficazes, certamente eles são agradáveis também aos olhos de Deus. O que mais a gente vê nesse contexto, né, nessa leitura, nessa profecia que nós ouvimos? Além dessas graves culpas que o profeta indica que o povo possui, a infidelidade a Deus, a idolatria, né, no templo, a profanação do templo, as violências que acontecem na cidade, a desconfiança para Deus, a certeza, né, de que não é porque Deus é ruim, mas é justamente porque as atitudes dos homens e mulheres, dos filhos e filhas de Deus, membros do povo de Israel, está atraindo, né, para si uma punição. Por isso o profeta dizia, né, fazei recair suas obras sobre as suas cabeças. Cada um é tratado por aquilo que faz. Essa doutrina já é bem presente no Antigo Testamento, sobretudo nas profecias. Nós seremos retribuídos de acordo com aquilo que nós fazemos. Na verdade, uma retribuição pessoal, assim como a salvação também é pessoal. Portanto, não é Deus que pune. Não é Deus o autor da punição do castigo, mas o ser humano simplesmente colhe as consequências das suas atitudes, das suas decisões. Acontecimentos humanos recaem sobre os humanos, porque são eles que os provocam. E não alcançam a intervenção salvadora de Deus, justamente por conta da sua infidelidade, maldade, desconfiança. Em tal sentido, essas desventuras têm na Sagrada Escritura, às vezes, um cunho de como se fosse castigo de Deus. Mas isso em nenhum momento é Deus que diz, eu vou castigar o povo. É o povo que reconhece as desventuras, né, as consequências negativas, como sendo castigo de Deus. Mas Deus não faz justiça sumária. Né? Deus não retribui de modo feroz, né, as nossas represálias. Até quando Ele dá o assentimento, né, de uma consequência negativa que nós temos que assumir, Ele faz sempre com misericórdia. Por isso que os profetas são tão importantes, não só no tempo de Israel, mas como no nosso tempo também. Porque os profetas são aqueles que vão insistir para a conversão. Os profetas são aqueles que vão advertir, que vão chamar a atenção, que vão corrigir, que vão denunciar aquilo que está errado para que haja a possibilidade de se caminhar para o certo. O profeta chega até a ser chato, mas ele quer, né, na verdade, por desejo de Deus, que aqueles que são alvo da sua profecia, da sua fala, se afastem a todo custo da ruína, da perdição.
Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Deus só salva quem é fiel a Ele. É quem observa os mandamentos, quem guarda a sua palavra. Deus só pode salvar quem chora pela maldade, não aquele que é mau. Deus salva quem é contrário à violência, não quem é violento. Assim também Deus só pode salvar aqueles que são contrários à injustiça, à mentira, à infidelidade deste mundo. Em todos os tempos, temas bem presentes nas profecias dos escolhidos de Deus. Deus, que na profecia de Ezequiel, prefere se afastar do templo contaminado, das pessoas que escolheram o caminho errado, para permanecer com os exilados, que estão sofrendo sob o peso, sob o jugo de um rei de uma outra nação que não lhes pertence, da qual eles não fazem parte. É um aviso para nós também, depois de tanto tempo que essas coisas aconteceram, para que nós não criemos falsas seguranças e também para que a gente não fique insensível e inerte ante o mal que se difunde neste mundo. Nós precisamos ser denunciadores também da maldade, da iniquidade, das situações catastróficas que mais fazem mal do que qualquer outra coisa. Depois o Evangelho continua a reflexão que iniciamos ontem. Na verdade, a liturgia iniciou na segunda, mas como celebrávamos a festa de São Lourenço, nós não ouvimos o início dessa sessão de São Mateus, que ontem eu dizia, ela é destinada a ensinamentos práticos, para a vida em comunidade. E hoje nós nos encontramos com mais alguns destes ensinamentos. Esse ensinamento de Jesus que hoje ouvimos é um convite, à moderação no uso de certas regras de disciplina comunitária. E diz respeito às relações que nós devemos ter uns com os outros, enquanto irmãos e irmãs, enquanto membros da comunidade cristã. Jesus está dizendo que a condenação de alguém, ela só é possível quando essa pessoa persevera no mal e recusa de todo o seu coração a correção e o perdão. Neste caso, Deus ratifica o gesto da igreja. Você não consegue resolver, com ele sozinho, chama 2 ou 3. E mesmo assim não resolveu, leva à igreja. Se mesmo assim a igreja não conseguir resolver, então não há mais o que se fazer. Se esgotou todas as tentativas. É bem ágil e simples o processo. Primeiro porque Deus nos criou livres. Então ele não pode agir, interferir na liberdade de ninguém. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Se alguém não aceita correção, se alguém não aceita perdão, pelo menos naquele tempo, naquele momento, é um caso perdido no sentido de que não se tem o que fazer. A própria pessoa acabou ali assinando a sua condenação. De novo, não é Deus que condena, mas é aquele que persevera dessa forma que acaba sendo responsável pela sua própria condenação, pela sua perdição. Então Deus ratifica o gesto da igreja. Se tem o que fazer, siga em paz, seja feliz, e nós continuamos a rezar por você até o dia em que talvez o seu coração se abra e você possa voltar e compreender o motivo da correção, o motivo do perdão, da exortação que se deu. E aí Jesus ensina que o melhor caminho é sempre o da correção fraterna, que deve se realizar no sentido de união, no sentido de comunhão e, sobretudo, na oração. Porque é a oração que vai garantir, na resolução daquele conflito, através da correção fraterna, a presença do Senhor ressuscitado. Também o Evangelho traz uma lição muito séria para todos nós. Como assim chamar o outro de pecador, sem reconhecer os próprios pecados? Jesus
nos faz dizer, né, o irmão que comete uma falta. Há distinção entre quem falta algumas vezes e quem é de fato pecador, pelo menos no contexto aqui do Evangelho, porque pecadores somos todos. Todos nós somos pecadores. Pode pecar pouquinho, mas a gente é pecador. E Jesus quer, né, que todo aquele que vê o irmão pecar, chegue-se a ele amigavelmente para afastá-lo do mal. Se conseguir, que lucro magnífico alcançou. Jesus disse, tu acabaste de ganhar um irmão. Já que o intuito é salvar a quem peca, se ele resiste, como disse há pouco o Evangelho também, ele pode ser advertido por 2 ou 3. A gente usa esse método até hoje. Quando a gente vê que alguém dá muito trabalho e um já tentou resolver, geralmente o padre fala, junta com 2 ou 3, chama para conversar, para ver se resolve o problema. A maioria das vezes resolvem, né? Pelo menos nesses anos de ministério não precisou trazer nenhum caso à igreja ainda, né? A conhecimento de todo mundo. Mas a recomendação de Jesus é essa, né? Para que seja advertido, corrigido, né? Fraternalmente também por 2 ou 3, né? Que possam testemunhar. Se resiste ainda, na presença da comunidade, então, né, se reconhece que ele se tornou irregular, porque prefere continuar no pecado e já não procede como um irmão. Também por detrás dessas tentativas todas, nós vemos a clara misericórdia de Deus, que não desiste, que insiste, mas insiste até aquele ponto em que não pode anular nem interferir na liberdade do indivíduo. Nós ouvimos também no Evangelho algo que Jesus disse a São Pedro: aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Isso é um hebraísmo, ligar e desligar, né? Algo usado muito, de forma muito comum no mundo hebraico. E quer indicar, né, a ilimitada capacidade de perdão. Mesmo que se leve uma vez, se leve 2 vezes, levou o problema à igreja, não resolveu, daqui a um tempo, se aquela criatura voltar arrependido, então é para ser acolhido, é para ser perdoado. Porque o perdão tem uma capacidade que não vê limites. E a gente tem que aprender muito com essa passagem do Evangelho, porque muitas vezes nós temos a infeliz mania de condenar. Os cristãos, nós cristãos, devemos reconhecer-nos perdoados e devem também perdoar. Aliás, é isso que nós pedimos no Pai Nosso todos os dias, mais de uma vez. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não tem essa história de que é difícil. Se eu sou cristão e eu estou no caminho de Jesus, não tem conversa. Eu preciso me esforçar para perdoar, porque só assim eu sou merecedor do perdão de Deus. Para o cristão não tem essa fala de que não quero nem ver pintado de ouro, não perdoo, não quero saber, etc. e tal. Se a gente faz assim, se a gente pensa assim, é bom que a gente rasgue a nossa certidão de batismo, porque a gente não entendeu nada daquilo que Jesus nos ensinou. Os cristãos devem ser aqueles que se reconhecem perdoados, porque são capazes de perdoar, que devem perdoar, orar juntos, o gesto que conta com a especial presença do Senhor, leva à convergência das nossas intenções, leva à conversão das nossas intenções, das aspirações, das larguezas do nosso coração para com todos, mesmo para aqueles que não têm jeito, mesmo para aqueles que insistem em pecar, para aqueles que não oram nem amam. Deve ser essa a nossa prece, deve ser esse o nosso esforço. Perdoar não é só dizer eu te perdoo, mas é sobretudo trabalhar para que o mundo seja mais justo, fraterno, a partir das realidades bem mais próximas que nós temos. Que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine também a nossa mente,
A gente fazer um exame de consciência muito sincero, né, e perceber se de fato nós já perdoamos todo mundo que a gente tinha que perdoar, se ainda tem algum ali na linha da nossa história, em algum momento da nossa vida, que a gente ainda não fez esse exercício. É importante. Se eu sou cristão, se eu sou seguidor do Cristo, eu devo viver a radicalidade do perdão em toda e qualquer circunstância. Claro que muitas vezes a pessoa não vai querer saber de acolher o perdão, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Se ela é verdadeira, se ela é genuína, certamente ela vai ser também oferta agradável ao Senhor. Que nós não tenhamos medo disso, porque quem perdoa se cura, né? E se cura em todos os aspectos. Existem testemunhos, inclusive a cura se torna física, inclusive, não só espiritual, mas física, de problemas que às vezes se arrastam durante uma vida toda e se curam simplesmente porque a pessoa se abriu à realidade do amor e do perdão. A gente pense nisso sempre, não só quando o Evangelho toca nesse tema, mas para que a gente possa, né, de fato, viver como Jesus quer que a gente viva, com os mesmos sentimentos dele. Porque a nossa meta é sermos um dia, né, parecidos com ele na eternidade. Mas já estamos construindo essa realidade nessa vida que nós vivemos. Não tenhamos medo, porque ele certamente nos ajudará com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.